Então, pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como realizar a importação de dados no modo de despesa. Devemos pegar a planilha modelo do modo de despesa, como foi demonstrado anteriormente no outro vídeo, para fazer essa simulação. Lembrando que eu estou no ambiente de homologação no painel de gestão de parcerias, com perfil como se fosse uma instituição parceira. Aqui eu posso fazer simulações de inserção de dados. E vocês devem utilizar o painel normalmente, que o site é osinfo.prefeitura.rio, ok? Eu venho aqui no botão importar, aí ele pede envie um arquivo, escolho o tipo de arquivo. Eu vou escolher o módulo de despesa, que é o módulo que eu quero inserir informações, e eu vou selecionar o arquivo. E selecionar o arquivo, ele pede a planilha modelo de importação, que nós disponibilizamos uma lá no nosso Linktree. Então eu vou vir aqui na minha pastinha onde eu deixei já baixadas as planilhas modelos de importação. Tá aqui, planilha modelo de importação. Vou abrir essa aqui, despesa OS. Com o botão direito, abrir com o LibreOffice. Nós recomendamos sempre utilizar o LibreOffice para manter os padrões de formatação da planilha que o painel de gestão de parcerias aceita. Aqui eu vou deixar marcado somente o ponto e vírgula como opção de separador, e aqui mantém esse conjunto de caracteres e a localidade. Dou um OK. Vou fechar isso aqui, né? Pronto, essa é a planilha modelo de importação de despesas do painel de gestão de parcerias. Aqui ela já veio preenchida com várias linhas de dados de uma instituição parceira. Esse é um modelo que vocês podem realizar na instituição de vocês. Preencher numa planilha só informações de várias despesas que ocorreram no mês caixa que está aberto para prestação de contas. Preencher numa única planilha. Pode ser de diferentes contratos, não precisa ser só do mesmo contrato. Só prestar atenção nas particularidades de cada contrato, que é o código do contrato, as unidades do contrato, as contas correntes vinculadas ao contrato, que diferem de um contrato para outro, ou termo de colaboração. Prestar atenção nessas particularidades. Aqui eu vou excluir da linha 3 para baixo, vou deixar a linha 2 como modelo. Vem aqui, seleciono tudo, botão direito, excluir linhas. Aí volto lá para cima, só tem uma linha, modelo que eu deixei. Esse é um macete que eu gosto de fazer. Vou marcar aqui como vermelho e vou começar o preenchimento de acordo com as instruções de preenchimento, que também está disponibilizada lá no nosso Linktree. Eu vou fazer uma simulação de importação de uma nota fiscal rateada, então vou preencher duas linhas aqui, porque essas informações dessa nota fiscal eu vou depois detalhar ela lá no modo de item nota fiscal, tá bom? Então vou começar o preenchimento. Aqui eu tô com as instruções de preenchimento para importação de despesa. Vamos começar. Toda a planilha que vocês pegarem do modelo do painel de gestão de parceria, a gente começar com essa coluna D, vocês devem repetir esse D. E agora eu vou começar com os códigos da OS unidade que nós pegamos lá no Osinfo 1 anteriormente, num vídeo que foi gravado, também tem explicando como fazer essa consulta desses códigos. Também do contrato. Tá. Vou aqui no bloco de notas que está esses dados. Código OS é o código da minha organização social. O Fiotec que eu estou simulando é o 259. Código unidade são as unidades que estão vinculadas a essa despesa, que gastaram no caso. Eu vou utilizar esses dois códigos aqui.
Primeiro eu vou preencher a linha dessa unidade, 728. O contrato que eu estou utilizando como simulação é esse 02/2009, então vou preencher aqui. Lembrando que tem instituições que o termo de colaboração está cadastrado no painel e após o ano vem um traço TC. Caso o seu esteja cadastrado desse jeito no painel de gestão de parcerias, você deve preencher com traço TC aqui no final. Por exemplo assim, traço TC, por exemplo. Ou algum outro complemento que esteja após o ano. Você tem que verificar essa informação lá no S1 como foi demonstrado no vídeo anterior. Agora, ano mês de referência. Ano mês de referência é o mês de prestação de contas que estamos realizando. O painel funciona em regime de caixa, eu estou simulando com o mês de março de 25, que é o que está aberto. Tem que preencher nesse formato, o ano traço o mês. Tipo de documento. Esse coluna tipo são códigos de tipos de documentos que o painel aceita. Existe uma planilha auxiliar lá no S1 com esses códigos. Eu já baixei, tá aqui na minha pastinha, eu vou só abrir aqui e demonstrar para vocês. Aqui eu botei tudo em planilhas auxiliares. Esse lista de bens, tipo de documento. Abrir aqui a planilha, tipo de documento que eu vou fazer simulação. É a nota fiscal, o código é NF. Então, vou colocar aqui NF. Se eu fosse fazer seção de uma linha de despesa aí, que ela fosse uma DARF, o código seria DARF. Se fosse imposto de renda, o código seria IR. Fundo de garantia, o código seria FGTS e assim por diante. Então, essa coluna tipo preenche com a informação dessa tabelinha aqui de código. Um código. Essa coluna código, com as instruções. Pronto. Essa coluna código é o código fiscal da despesa. É uma coluna não obrigatória. Então, como não é obrigatória, eu vou deixar vazio aqui. CNPJ e razão social do fornecedor. Aqui, esses campos CNPJ e razão social trabalham em conjunto. Ou você preenche CNPJ e razão social quando estiver lançando uma despesa, ou preenche CPF e nome quando for de uma pessoa física. Como eu vou lançar uma nota fiscal de uma pessoa jurídica, vou preencher ali o CNPJ e razão social, que eu já deixei separado aqui no meu bloco de notas. Colar. Verificar se não tem nenhum espaço aqui. CNPJ no padrão normal mesmo, com os pontos e a barra e o traço. E a razão social também já deixei separado aqui. Vou preencher aqui, vou colar também. Olha como texto. Pronto. CPF nome, não vou preencher porque eu já preenchi CNPJ e razão social. Número do documento. Num documento. Vamos ver aqui num documento nas instruções. Num documento é o número do documento de comprovação da despesa. É obrigatório para a nota fiscal. No caso aqui será o número da nota fiscal.
Então, tem uma regra aqui. Quando o tipo de documento for NF, esse campo no documento ele é obrigatório. Caso não seja, caso o tipo de documento não seja NF, esse campo num documento não é obrigatório. Então eu vou botar aqui o número do documento, já deixei separado também. Vou botar 91124. A série não é obrigatório, que nem todo documento tem um número de série. Então vou deixar vazio. O nome do arquivo PDF vem nessa coluna de descrição no modo de despesa. Então o documento comprobatório que eu vou associar a essa linha de despesa vem aqui, ó, nessa coluna de descrição. Eu vou pegar aqui rapidinho o nome do documento. Sempre PDF. Copiei. Colei. Lembrando que aquelas regras que eu falei anteriormente no modo de receita e despesa, e saldo no caso, que não pode ter caractere especial no nome, não pode ter espaço, só o único separador que o painel aceita é o underline. Então, eu botei aqui, vou só ajustar na nota. Eu vou trocar lá também na planilha que eu alterei aqui. Tem que ser igualzinho, senão não vai encontrar. O nome daqui desse campo tem que ser igualzinho o lado do arquivo PDF, senão o sistema não consegue vincular. Agora, data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e data de apuração. Cadê as instruções? Pronto. Eu estou fazendo a prestação de contas de março. As datas tem que ser sempre nesse padrão ano, traço mês, traço dia. Vou botar aqui que simular, tá, gente? As datas de emissão. Tá, foi emitida em fevereiro. Botar 20 de fevereiro. O vencimento, vou botar quem que se chama. Vou botar de março. De março. A data de pagamento foi paga, vou botar que foi paga. Tem que ser uma data de pagamento dentro do mês de prestação de contas. Dia 15. E aqui a única diferença de datas é essa aqui, data de apuração. A instituição parceira deve identificar a competência da despesa. Essa data de apuração aqui eu vou botar aqui como fosse março mesmo. Porém, se a instituição está pagando agora uma despesa atrasada, referente, por exemplo, a janeiro, aqui que ela identificaria que essa despesa seria de janeiro de 2025. Ela vai colocar, por exemplo, 2025, 01 e um dia de 2025. Porém, eu vou fazer a simulação como fosse de março mesmo, a data de apuração, tá? Aqui é o valor do documento, que é o valor total da nota.
Eu vou botar 3.000. O único separador que precisa conter é dos centavos. Não precisa colocar os pontos. Vou botar 3.000 redondo, então não preciso nem colocar o 0,00. O valor pago, vou colocar que essa unidade pagou metade dessa nota. 1.500. Eu vou ratear. Essa despesa, coluna despesa, é o plano de contas do painel de gestão de parcerias. Tem uma tabela auxiliar também referente a esses códigos. Tipo de despesa aqui, ó. Então vou abrir essa tabela auxiliar. Vou vir aqui na pastinha PDFs, planilhas auxiliares. Tem aqui CAD de despesa. Pronto, aqui está o plano de contas do painel de gestão de parceria. E naquele campo de despesa devem ser utilizados sempre o código com 6 números, que são os subgrupos. Então 01.01.01 quando for lançar a folha normal, 01.01.02 quando for lançar esse terceiro. Eu vou habilitar o filtro aqui, que essa despesa que eu estou lançando é de gênero alimentício. Então eu vou habilitar o filtro e vou procurar o código do gênero alimentício. Gêneros alimentícios. O código é 02.06.01. Então vou lá na planilha. Preencher aqui com 02.06.01. Rúbrica. A rúbrica também tem uma planilha auxiliar que foi demonstrado como obter ela no vídeo anterior, que são as despesas de acordo com o QGD, quadro geral de despesa do contrato de gestão termo de colaboração. Então cada despesa tem uma rúbrica. Essas rúbricas ficam no catálogo do painel. Também é uma planilha auxiliar. Aqui, CAD rúbrica. Vou abrir aqui. Abrir. Vou habilitar o filtro aqui também. E vou procurar, nesse caso, nesse exemplo, eu vou utilizar também uma rúbrica de gênero alimentício. Então, vou botar aqui o filtro gênero alimentício. Ó, alimento de gênero, vou utilizar, tem esses três. Vou utilizar esse 643 para esse exemplo que eu estou realizando. Então, nesse campo, vocês têm que colocar o código do catálogo do painel de acordo com o quadro geral de despesa de vocês. O código que eu vou utilizar é 643. Agora, as próximas colunas vem a informação de banco, agência e conta de acordo com o cadastro que foi realizado no S-Info1. Eu deixei essas informações separadas aqui. A planilha aqui, o bloco de notas, vou preencher. A conta que eu vou utilizar é essa aqui, 8253 para essa coluna. Lembrando que a conta corrente deve ser preenchida com um dígito, porém não precisa do hífen. Tem que verificar também realmente como estão cadastrados esses dados lá no S-Info1, conforme eu ensinei no vídeo anterior.
Aqui eu já deixei separado no bloco de notas as informações. O que agora PMT paga é a parcela paga e QTD é PMT, quantidade total de parcelas. Caso tenham parcelas, vocês identificam aqui a paga, botar 1, como não tem parcela, botar 1 e 1. Caso tenha, você bota o número da parcela que está sendo paga, por exemplo, a 30, a quantidade total de 10 parcelas. Esse seria um exemplo. Identificador bancário. Identificador bancário é o identificador bancário da despesa, é a identificação do pagamento dessa despesa lá no extrato, um códigozinho que aparece na linha do pagamento. É um campo não obrigatório. Não, é um campo obrigatório. Corrigindo. É um campo obrigatório. Caso o seu extrato não apareça, não apareça esse número, vocês podem criar, instituição parceira, um padrão para preencher nesse campo, para ter um controle dessas despesas que estão sendo lançadas. Aí pode criar uma sequência, 1, 2, 3, eu botar sempre 1, aí fica a critério da instituição em alinhamento junto com a secretaria parceira. Nesse caso aqui eu vou colocar como exemplo número 1 e flag justificativa é caso a instituição parceira bota alguma nota explicativa ou uma justificativa junto com o PDF do comprovante de despesa, ela sinalize aqui com letra S de sim e N de não. Geralmente colocam o N não. Pronto, fiz o preenchimento para lançar uma despesa. Só que como eu falei antes, eu vou lançar essa nota fiscal rateada. Então eu vou pegar e vou replicar algumas informações aqui para a linha de baixo, que eu vou lançar duas linhas de despesa. Código OS, código unidade. A unidade eu vou trocar, que vai ser rateio entre duas unidades. Vou botar essa outra aqui, 62. Número do contrato é o mesmo, mês de referência é o mesmo, NF é o mesmo, razão social também é o mesmo. Então, informações eu vou replicar. CPF, nome deixa em branco. A nota fiscal é a mesma. A imagem vai ser a mesma também. O pagamento também foi o mesmo. As datas. Aqui, ó, o total da nota foi 3.000 e essa unidade também pagou 1.500 dela. Aqui, despesa, que é o plano de contas, é o mesmo, pública também é o mesmo. O banco, a informação bancária vou alterar. Pode ter saído dinheiro de uma outra conta e está vinculado a esse contrato. Então, vou botar aqui, por exemplo, vou botar essa segunda conta aqui que está aparecendo. 7134. Agora eu tô na dúvida quanto ao X. Vou botar o X aqui, que é um verificador que está cadastrado. Visto verificador. Parcela não teve, identificador bancário vou botar 1 também. Justificativa também não teve, vou botar N. Pronto, preenchi duas linhas. Vou fazer esse lançamento. Vou excluir a linha que eu deixei como exemplo, que é a informação de outra instituição. Agora vou salvar esse arquivo, utilizar o formato de texto CSV.
Pronto. Minimizar aqui, vou lá na pasta onde ele está salvo. Painel S-Info, planilha de importação. Foi esse aqui, ó. Salvou. Caso aqui eu vou copiar ele. Vou colar aqui, que eu tô separando. E vou renomear, porque esse nome aqui já existe no sistema e o sistema não permite importar arquivos com o mesmo nome. Então, despesa, botar também exemplo. (2503) março. Antes de eu importar, vou abrir com um bloco de notas. Esse é o arquivo original. E para evitar dar o erro padrão de uma linha, que não importa, eu venho aqui no final do arquivo, dou seta para a direita, clico, dou seta para a direita, ele joga para a linha de baixo o cursor. Então eu aperto o backspace, ele volta o cursor aqui para o N. Se eu apertar seta para a direita agora, ele não desce mais. Então eu excluí a linha vazia que fica no final do arquivo. Agora eu vou vir aqui em arquivo, salvar, pronto, fecho. Agora eu vou voltar lá no painel para realizar a importação. Vou aqui no painel. Voltando aqui no painel agora, selecione a despesa, vou selecionar o arquivo que a gente acabou de preencher. Vou selecionar aqui. Agora eu desço. Próximo passo. Escolha um modelo. O modelo de planilha que nós disponibilizamos para o modo de despesa é esse despesa gnose. Como vocês sabem esse modelo? No final do arquivo, no final da tabelinha de cada arquivo, aqui ó, instruções para importação de despesa, no final da tabela vem o modelo despesa gnose. Então, nesse passo você seleciona isso, despesa gnose, dá as prévias de todas as colunas. Próximo passo, dá a prévia do que tem no arquivo. Porém, esse arquivo continua com aquela linha em branco que eu falei que tinha deletado. Eu vou fazer aquele processo do bloco de notas novamente. Só um momento. Vou voltar aqui os passos. Aqui na pasta. Voltar aqui na pasta. Abrir ele aqui rapidinho com o bloco de notas. Eu clico no final, dou seta para a direita, ele desce o cursor. Aperto o backspace, agora dou seta para a direita, ele não desce mais. Salvo. Salvei, fechei. Vou voltar lá no painel. Despesa, selecionar o arquivo. Selecionar ele de novo. Pronto. Próximo passo. Já está reconhecendo aqui a linha, só um momento. Vem aqui importar. Vou voltar aqui no despesas, querer importar dados. Despesa. Despesa gnose. Pronto, saiu aquele final aqui. Agora ele só reconheceu as duas linhas realmente. Vou dar um processar. Processando. Processou. Ele fez a consulta lá no Sigma. Identificou que a nota fiscal não existe no Sigma. Isso aqui não tem problema para as OS que não utilizam Sigma, tá bom? Para eu verificar se as linhas realmente entraram no modo de despesa,
Eu vou aqui em despesas, mudo para março e está aí, ó. As duas linhas foram lançadas, só está faltando vincular o documento PDF a essas linhas de despesas. Eu venho aqui agora, eu vou importar o documento. Venho aqui em importar documentos. Vou procurar o documento que eu deixei salvo. Enviar. Enviei. Agora eu vou ver se foi associado. Vou lá em despesas. Março. Associou. Pronto. Tá aqui. Documento PDF que eu associei, que é só um pedaço do detalhamento do que tinha na nossa nota fiscal, que eu peguei de exemplo de uma outra instituição parceira, tá? Aí aqui, como documento comprobatório, vocês têm que verificar junto com a secretaria parceira o que eles necessitam para documento comprobatório dessa despesa. Geralmente é o comprovante de pagamento, a nota fiscal e qualquer outro documento que eles exijam que seja associado nesse único PDF, tá bom? Encerramos por aqui, tá bom? Obrigado.